Olá, muito bem-vindo ao programa Diálogos. Em 2017, TV Registradores, a Arisp, em comunhão de esforços, trará um programa diferente. Vamos falar de direito de uma maneira simplificada. No dia de hoje, nós vamos trabalhar com dois temas específicos. Vamos trabalhar com a uso capião e com a medida provisória. Temos tudo para enfrentar uma série de questões ao longo de diversos programas. E no programa inaugural, não poderia ser diferente, eu vou ter o prazer e a companhia do co-coordenador, juiz de direito, assim como eu aqui em São Paulo, professor Ralph, que trabalhará comigo os principais temas de direito e sempre com convidados especiais, num programa semanal, trabalhando de maneira simples tudo aquilo que se mostra muitas vezes na prática de maneira complicada. Dessa forma, a gente vai ter sempre questões encaminhadas pelos nossos interessados, alunos, todos aqueles que de alguma forma se interessam pelos registros públicos, se interessam pelo direito. No momento, na aula de hoje, nós teremos dois temas: uso capião e medida provisória. Eu já passo a palavra ao professor Ralph para falar um pouquinho dessas inquietações, melhor dizendo, que já vem aí tomando conta do nosso programa. Muito bom estar aqui, prazer total, pessoal, equipe sempre maravilhosa aí, meu amigo Alberto. Vamos, na verdade, dentro dessa linha, até para nós não perdermos mais tempo aqui, mas dentro dessa linha do que o Alberto falou, a ideia em relação ao uso capião extrajudicial aqui é trabalhar um pouco com aquela notícia de que 13 de dezembro agora, recente, mês passado, se registrou aqui o primeiro imóvel com base na lei do uso capião extrajudicial aqui em São Paulo, no 9º registro imobiliário, com a participação também do 20º, precisa registrar, deixar isso marcado também, do 26º tabelião de notas, que elaborou a ata notarial para esse caso. E nós recebemos já desde que nós colocamos essa notícia no ar, veiculamos essa notícia, a gente recebeu aí algumas perguntas, e a ideia dentro dessa linha, na verdade, agora é pegar o começo de tudo, né? Quais são as primeiras etapas? E aí aproveitar o gancho das perguntas, que servem bem aqui ao ensejo disso, para a gente trabalhar em cima disso aqui, né? Exatamente com esse aspecto, com esse viés mais prático, mas sem descuidar dessa parte técnica. Então eu já vou aqui, inclusive, ler, vamos lá, passar. Aqui quem escreveu foi o Teófilo Oliveira e o Paulo César da Silva. Basicamente, os dois escreveram o seguinte: qual o primeiro passo? Qual a primeira providência que eu, interessado em cuidar, tentar realizar um uso capião administrativo, o que eu devo fazer? E isso foi feito aqui nesse caso, nesse exemplo que nós estamos trazendo, primeira coisa é procurar o tabelião de notas da circunscrição que está o imóvel. Isso é importante, você então não vai escolher o tabelião que você quer, você vai procurar o tabelião de notas da circunscrição do seu imóvel, do imóvel que se pretende uso capião. É interessante que a participação desse tabelião de notas, ela é uma participação ativa, então ele vai inclusive fazer uma verificação, você pode ter certeza disso, que ele vai fazer uma verificação da documentação que você está levando. Se for o caso, ele vai solicitar que novos documentos ou que documentos suplementares sejam apresentados, e é possível inclusive que ele marque, que ele designe um encontro no local da situação do imóvel para poder lavrar a ata constatando tudo aquilo que ele vai presenciar. Então isso é muito importante, e esse vai ser o primeiro passo, e é a partir daí que haverá sequência no procedimento perante o RI, perante o registro imobiliário. Ralfo, e tem uma curiosidade, o cuidado do que você está dizendo, ele mostra-se muito importante pelo seguinte, porque, como regra, o tabelião de notas pode ser escolhido livremente em todos aqueles do território nacional. Exato. Por uma questão de confiança. Agora, observada a questão pontual na uso capião, deve-se atentar para a ideia da circunscrição imobiliária. Isso. E aí sim, dentro da observância da circunscrição imobiliária, que é a porção de terra respectiva para que o registrador de imóveis acabe por atuar, ele vem por observar qual seria o tabelião, então, que se encontraria naquela localidade para fins de atuação e lavratura da ata notarial. Desculpa, vamos lá. Perfeito, exatamente isso. Com essa observação que o Alberto fez, inclusive foi discutido, isso já foi bastante discutido ano passado em relação a essa atribuição do notas, né, do tabelião de notas.
Mas aí entendeu-se, aí o entendimento majoritário vai no sentido de que o tabelião de notas da circunscrição do imóvel teria melhores condições de avaliar os requisitos, né, do preenchimento dos requisitos daquela usucapião. E aí, aproveitando o gancho dessa pergunta, a segunda pergunta que também aqui veio exatamente nessa mesma linha a respeito disso, fala, mas olha, o grande problema na usucapião administrativa é que a gente precisa da aquiescência de todos os envolvidos. O que fazer então quando o confrontante não dá o seu assentimento, ele não concorda, ele não manifesta expressamente? Então aí vamos colocar a situação em dois grandes momentos, dois grandes blocos. Se tratar de confrontante, de fato é necessário que eles venham a assentir expressamente, de modo que se isso não estiver já na ata notarial, eles serão notificados para manifestar concordância. Se isso acontecer e eles forem notificados e não se manifestarem, isto é, o que acontece no silêncio do confrontante? No silêncio do confrontante eu tenho, por concordância, eu aceito o silêncio como aceitação? Não. Aqui nesse caso o confrontante que não se manifestar, eu presumo que ele se recusou e que ele não quer, ele não concorda com a usucapião. Agora veja como a situação muda quando nós estamos diante de uma notificação das fazendas do Estado. Então você vai notificar fazenda municipal, fazenda estadual e fazenda federal. O que acontece se uma delas não se manifestar? Eu preciso da concordância expressa delas? Aí não. A intimação das fazendas e a sua consequente inércia leva à presunção de que elas não têm interesse no procedimento, no processamento da usucapião. Não, e digo mais, a questão é interessante porque há uma alteração da tradição desses procedimentos administrativos. Como assim, Alberto? Muito simples. Porque na retificação, o silêncio é interpretado como aceite. Exato. E na usucapião extrajudicial, o silêncio do confrontante acaba sendo interpretado como recusa, como não aceite. Agora aí, vou passar, para a gente não perder muito tempo, eu vou passar aqui para a segunda ordem de perguntas. Essas aqui, mais de uma pessoa, na verdade aqui 3 ou 4, Sebastião José Duarte, Valdeci Guzmão, Ataíde Souza Macedo escreveram: ok, mas nesse caso, e era justamente isso que aconteceu aqui, né? Nesse caso que foi registrado em dezembro, o proprietário tabular era falecido. E aí a pergunta deles, poxa, mas o que a gente faz, o que acontece, como é que podem ter superado esse problema do falecimento, do óbito do proprietário? E muito embora eu não tenha, confesso aqui, eu não vi esse caso concreto, a documentação dele, o procedimento feito, nem a ata notarial. Eu estou me pautando pelas informações que nós temos aqui e que foram publicadas, quer dizer, eu não tive acesso ao procedimento em si, mas eu não tenho dúvida, e vocês podem ter absoluta certeza disso, de que em algum momento houve manifestação de concordância dos herdeiros do proprietário. Isso não há dúvida, porque é assim que nós fazemos na vara de registros públicos com os usucapiões judiciais, e não poderia se aceitar de maneira diferente, do tipo, olha, o proprietário morreu, então tá tudo certo? Não, não tá tudo certo. Os herdeiros dele, normalmente nós cuidamos na vara da seguinte maneira: vai citar a primeira linha sucessória, somente a primeira geração e ponto. Se não houve concordância, se houve concordância, quem deve dar a princípio é a primeira linha sucessória ou os primeiros herdeiros, os herdeiros direto do proprietário, tá? Mas, Alberto, eu vou até parar por aqui para a gente não exaurir o tema, e a gente ainda tem que falar da medida provisória, então vamos... Bom, seguindo, o segundo tema que a gente tem alguns questionamentos é a respeito da medida provisória 759 de 22 de dezembro de 2016. Uma medida provisória que ainda é objeto de algumas compreensões e necessidades nesse sentido, para que a gente possa ter uma melhor aplicação desta nova norma. E quais as questões que a gente tem já inicialmente sobre o tema? Eu trago duas perguntas para a gente também inaugurar os nossos trabalhos, mas com duas perguntas iniciais. E como disse o Ralfo, esse é um programa de espaço democrático, em que as questões chegarão semanalmente para que a gente possa debater, refletir, discutir e assim, quem sabe, dar um norte para algumas questõezinhas que tanto afligem e angustiam aqueles que nos assistem. As duas perguntas de hoje a respeito da medida provisória, que já digo, tem muito para falar e será muito explorado nos próximos programas. Mas o que a gente tem aqui para hoje, pergunta sobre direito de laje. O direito de laje é um novo direito real? Porque entendam, a medida provisória acresceu no artigo 1225 o inciso 12, ao estabelecer como direito real o direito à laje.
Então a laje passou a ser um direito real e é um direito real autônomo? Eu diria o seguinte, nós de fato temos características muito próprias e peculiares do direito de laje. Entretanto, eu acredito que ela se amolda de maneira mais razoável com o já vigente direito de superfície. De fato, nós temos peculiaridades muito próprias do direito de laje. E sabemos, com a análise do texto proposto pela Presidência da República, no acréscimo do artigo 1510-A, nós temos peculiaridades muito próprias do direito de laje. Então, rapidamente, o texto inicial, quanto ao caput, diria: o direito de laje diz, o direito de laje, real de laje, consiste na possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas de titularidades distintas, situadas em uma mesma área, de maneira a permitir que o proprietário ceda a superfície de sua construção, a fim de que terceiro edifique unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Então, de fato, nós temos peculiaridades muito próprias do direito de laje, mas isso não torna ela totalmente distinta de um direito já previsto em lei, que é o direito de superfície. Posso chamar de subespécie, posso chamar de um primo próximo, de um cunhado querido, que é difícil pensar em cunhado e querido, são duas palavras que quase não combinam. Né, são complicadas essas, mas é possível. Inclusive, dizendo a lei em um detalhezinho para fechar essa resposta, a lei ainda traz o seguinte: consideram-se unidades imobiliárias autônomas, explicando a ideia inicial, aquelas que possuam isolamento funcional e acesso independente, qualquer que seja o seu uso, devendo ser aberta a matrícula própria para cada uma das referidas unidades. Então nós temos matrícula própria para o direito de laje, com a identificação clara de que seria uma sobreposição de unidades autônomas com acesso independente, que nós encontramos aí em uma série de aglomerados de população de baixa renda e assim por diante. Essa é a ideia da medida, mas acho que o direito de laje ele não subsiste de maneira autônoma, ou seria uma ideia totalmente original. Não sei, Ralf tem uma pensamento diferente? Vou até aproveitar essa pergunta, porque uma das coisas que me incomoda um pouco é a questão da tipicidade do direito das coisas, né? Isto é, a gente só tem no ordenamento, só existem direitos reais na medida em que esses direitos reais forem criados ou foram criados por lei. E há uma discussão que ela está subjacente a tudo isso, que é o seguinte: vejam, nós estamos falando de uma medida provisória, tá? Que para fins constitucionais tem força de lei, mas não é lei em sentido ordinário, em sentido técnico. E alguns civilistas, e eu me lembro aqui de cabeça de um que exauriu o tema, que é o Edmundo Gatti, um professor argentino que escreveu sobre a tipicidade do direito das coisas, e ele diz que só ou somente a lei em sentido técnico poderia criar um direito real. E aqui nós estamos falando de uma medida provisória. Não estou antecipando entendimento nenhum, até porque tudo que nós dissermos aqui, como o Alberto falou, vem sempre acompanhado da cláusula do salvo melhor juízo, porque a gente está falando de institutos absolutamente novos. Tá? Mas é que eu acho que existem aí também outras questões que precisam ser consideradas, como inclusive aquela que o Alberto já discutiu no vídeo que ele postou logo depois da edição da medida provisória, a respeito da constitucionalidade da medida provisória. Né? Nós estamos diante de um assunto relevante? Estamos. Mas era um assunto urgente que impunha a edição no final do ano de uma medida provisória? Precisamos discutir isso aí também, Alberto. Eu concordo. A questão da urgência me incomoda bastante na edição da medida provisória. A segunda questão, a segunda pergunta que a gente tem para trabalhar hoje sobre a medida provisória é o seguinte: nós temos um processo administrativo de regularização fundiária urbana. Temos a fixação de prazos, procedimentos e assim por diante. E a pergunta que foi feita, uma pergunta pertinente, é a seguinte: os prazos estabelecidos para esses procedimentos administrativos deve ser um prazo em dia útil ou um prazo em dia corrido? Primeiro, vamos entender o motivo da pergunta. O motivo da pergunta é simples. O novo CPC, Código de Processo Civil, sempre prestigiou o prazo em dia corrido. Código de 1973, prazo em dia corrido. Com a alteração legislativa e o Código de 2015,
o novo CPC, nós temos a indicação expressa no artigo 219 de que os atos processuais devem ser observados em sua realização, prazos em dias úteis. E aí a preocupação. Os prazos em dias úteis estabelecidos para os processos judiciais, eles transbordam a esfera dos processos judiciais, alcançando demais procedimentos, e aqui falando de procedimento administrativo, respeitadas as opiniões em sentido contrário, e também trazendo o tema para reflexão, entendo que não. Entendo que os prazos administrativos continuam em dias corridos, pois não há nenhuma disposição expressa em sentido contrário. Afinal, no novo CPC, nós temos a previsão expressa de que os prazos em dias úteis são os aplicados a atos processuais, mas não o contrário. E digo mais, há inclusive a discussão, e uma discussão muito forte, a qual também não tenho problema em antecipar a minha posição, sobre a aplicação dos prazos em dias úteis no juizado especial. O procedimento do juizado especial, o juizado conhecido como juizado de pequenas causas, ele fala, não, olha, o prazo é em dia corrido. Sempre foi em dia corrido e agora continua. E por que muitos sustentam que é em dia corrido e assim continua? Porque isso prestigia o artigo 2º da Lei 9.099, que fala que os processos devem ser céleres, informais, observada a economia processual, a simplicidade. Então, assim, diante dos princípios norteadores do juizado, prestigia-se o prazo em dia corrido. E não o Código de Processo Civil, o qual, a meu ver, é o entendimento correto. Né? O Código de Processo Civil é uma lei que aplica-se aos procedimentos regidos pelo CPC. E a Lei 9.099, diante dessa necessidade de celeridade e simplicidade, mostra-se incompatível com o prazo em dias úteis. Acredito que essa é a posição que deve ser adotada administrativamente. Ou seja, prestigiar celeridade, simplicidade, informalidade, economia processual. Então, diante disso, a meu ver, continuamos com os prazos corridos na esfera administrativa extrajudicial, em especial no procedimento de regularização fundiária urbana. Certo? Tô contigo, tô contigo. Acho também? Acho. Isso. Muito embora eu nunca tenha parado, meditado, realmente me debruçado sobre isso, mas a princípio a tua explicação é absolutamente lógica mesmo. Então, a princípio, eu tô contigo. Bom, ufa. Então, conseguimos uma unanimidade de 2. Tá 2 ótimo, na unanimidade. Tá bom. Né? Já tá bom. Pra começar. Começamos bem o programa. O pessoal tá concordando aqui também, então beleza, 4 votos. Já conseguimos, então, uma boa aprovação aqui. Mas, gente, o importante aqui, já passando a palavra pro Ralf, o importante aqui é que o espaço seja um espaço efetivamente democrático. As perguntas sejam encaminhadas, a gente pede que elas sejam encaminhadas mesmo, para que a gente possa debater, discutir, conversar, errar e acertar, mas sempre melhorando. A ideia é essa. O objetivo é fazer um 2017 diferente, novo, forte, cheio de ideias, programas novos, energia renovada. E com isso, eu conto com a presença sempre cativa de um professor efetivo da casa, que é o meu amigo pessoal, o Ralf, que está aqui com a gente, juiz de direito aqui em São Paulo, tem experiência vasta na vara de registros públicos. Eu tive mais próximo dele a época em que eu trabalhava como juiz assessor da corregedoria, trabalhei no extrajudicial também, então a gente tinha aí umas figurinhas para trocar, e a ideia é a gente dividir essas figurinhas, e mais do que isso, saber aquilo que vocês têm também para trazer, para que a gente possa estar discutindo aqui, sempre em programas rápidos, curtos, o suficiente para trazer informação, mas também para não cansar ninguém. Não é isso, Ralf? É isso aí. Aproveitar e ressaltar essa questão de que nós estamos diante aí de um programa que vai se alimentar, o Diálogos vai se alimentar daquilo que vocês mandarem, vocês vão meio que pautar o que a gente vai fazer, né? Até para citar o Niklas Luhmann, aqui um filósofo que eu gosto muito, é um programa autopoético, ele se autoalimenta e a gente vai automaticamente, ao receber as perguntas, a gente vai criar e vamos trabalhando em cima disso. Então, a participação de vocês aí é realmente, absolutamente essencial. Não tem dúvida nenhuma, e aí a gente acaba fechando essa linha, essa diretriz aí de realmente fazer algo muito democrático. Então, queria só agradecer, prazer enorme estar aí. Então é isso, gente. Muito obrigado. Essa semana a gente começa desse jeito, começa com essa novidade. Desejo pra vocês ótima semana. Semana que vem a gente tá de volta, tá bom? Falou, até mais, tchau, tchau.